Olá, queridos, tudo bem? Bem-vindos aí a mais um estudo da Palavra de Deus. Mais uma vez nós vamos então meditar na palavra do profeta Isaías, no livro do profeta Isaías. Hoje nós vamos passar pelo capítulo 25 e 26, continuando então o nosso estudo sobre esse precioso livro. Mais uma vez, declaro aqui a minha alegria de estar com vocês, de estar compartilhando. É muito bom saber que a gente pode investir esse tempo e eu fico feliz de saber também que vocês têm aproveitado, têm se debruçado também sobre esse estudo, têm buscado a palavra de Deus. Isso é muito importante e eu espero que a gente possa continuar assim sempre, seguindo os caminhos do nosso Senhor, Antes então de começar, vamos orar pedindo a orientação do Espírito Santo para que a gente possa então compreender o que o texto tem a nos dizer hoje. Papai, obrigado por mais esse dia, por mais um estudo que o Senhor permite, por mais uma vez estarmos diante da Tua presença. Muito obrigado porque sabemos que isso são dádivas que o Senhor nos dá e nós te agradecemos por isso. Te agradecemos pela semana, pelo cuidado, pela proteção, por tudo que o Senhor tem feito em nosso favor. Somos muito gratos, mas principalmente gratos por quem o Senhor é e pela salvação que temos por meio de Jesus Cristo. Pedimos agora que o Seu Espírito nos dirija nesse momento para que possamos aprender e sair edificados conforme a Tua palavra. É o que nós te pedimos e te agradecemos em nome do nosso Senhor Jesus. Amém. Então, gente, só fazendo uma recapitulação rápida, Nós chegamos até a passagem do capítulo 24 e até aqui, então, a gente percebe profecias que Deus faz por meio do profeta Isaías contra as nações inimigas, mas também para Judá como alvo principal e Israel, as 10 tribos representadas por Efraim, que também eram tidas como povo de Deus. Então nós percebemos essas profecias intercaladas também com aquela dinâmica que a gente vem falando, da misericórdia de Deus, da graça dele em prover a justificação, a salvação para os seus escolhidos por meio do Messias, por meio daquele rei eterno que foi prometido para Davi e que um dia viria e restauraria então a sorte do seu povo, povo que podia estar sendo afligido naquele momento, perseguido, derrotado, mas que no futuro o seu remanescente fiel, aqueles que realmente confiavam no Senhor, eles seriam restaurados por esse rei e viveriam então num reinado agora perfeito, Um reinado que seria pelo próprio Messias e num lugar perfeito. Ele vai declarando então características desse reino e desse reinado. E também é importante a gente sempre perceber o caminho oposto, Porque da mesma forma que o remanescente fiel vai tomar posse vai fazer parte desse reinado, desse rei, desse reinado, aqueles que não receberam a justificação vão ser condenados e vão passar então pelo julgamento, pela condenação e pelo sofrimento eterno, que a gente já começa a reparar aqui nas coisas que Deus vai fazer, nessas profecias que direcionam o mal que vai cair sobre esses que são infiéis. Vimos muito também esse contexto naquele dia, ou o contexto do dia que Deus vai julgar esse mundo, então a todo momento ele está trazendo essa expressão, naquele dia, no dia do Senhor, para nos mostrar esse dia de julgamento, mas também lembrando que já tem que essa indicação naquele dia já tem um cumprimento parcial aqui, apontando para esse futuro que um dia virá, e que em ambos os casos, tanto aqui esses povos já vão sofrer, mas principalmente esse sofrimento eterno. Então esse foi o cenário que a gente viu até até o capítulo 24. Então a gente entra agora no capítulo 25. Eu chamo a atenção para vocês, não sei, eu estou com duas Bíblias abertas aqui em duas versões diferentes, Uma é a Almeida Revista e Atualizada e a outra é a Almeida também atualizada, a NAA, Que é Nova Almeida Atualizada. E elas têm no título aqui, Cântico de Louvor pela Misericórdia Divina. Ou seja, já nos indicando, e que a gente já viu um pouco também, que Deus está sempre dispondo misericórdia para nós, para que nós possamos, por meio do arrependimento, da confissão dos nossos pecados e na fé da sua justificação, ter a misericórdia de Deus, sermos alcançados e podermos então gozar
da vida eterna com ele, né? E aqui ele vai também fazer essa exortação, e o povo que recebeu essa misericórdia, louvando a Deus por isso, cantando este cântico de louvor por Deus ter poupado, ou por Deus poupar eles numa questão futura. E essa passagem então começa, 25, versículo 1. Ó Senhor, Tu és meu Deus, eu te exaltarei e louvarei o Teu nome, porque tem feito maravilhas e tens executado os Teus conselhos antigos, fiéis e verdadeiros. Porque da cidade fizeste um montão de pedras, e da cidade fortificada uma ruína. A fortaleza dos estrangeiros já não é cidade, e jamais será reconstruída. Por isso, um povo forte te glorificará, e a cidade das nações opressoras te temerá. Versículo 4, tá? Porque foste a fortaleza do pobre, e a fortaleza do necessitado na angústia. Refúgio contra a tempestade e sombra contra o calor, porque a fúria dos tiranos é como a tempestade contra o muro, como o calor em lugar seco. Tu farás cessar o tumulto dos estrangeiros. Com o calor se abranda com a sombra de uma nuvem. Como o calor se abranda com a sombra de uma nuvem. Assim o hino triunfal dos tiranos será silenciado. A gente viu então do capítulo 13 até o capítulo 24, né, a profecia e a condenação dos povos inimigos, que eram povos tiranos, povos que oprimiam os povos conquistados, povos arrogantes, soberbos, e a gente percebe a vitória de Deus sobre eles. Então aqui ele está exatamente expressando isso. Agora, alguns pontos aqui nos chamam a atenção, né? Por exemplo, porque tem feito maravilhas e tem executado os teus conselhos antigos, fiéis e verdadeiros. Na NVI, ele fala até na questão de conselhos prescientes, anteriores, que aqui também acho que dá esse entendimento, né? Conselhos antigos, né? Ou seja, os seus planos já concebidos anteriormente. A gente vai inclusive ver na palavra de Deus que isso na verdade, planos que são concebidos até na eternidade já. Deus tem a história na sua mão, ele já escreveu isso, não é à toa que a gente percebe aqui, 700 e poucos anos antes, ele já fazendo profecias sobre Cristo, ele já fazendo profecias para o fim dos tempos que ainda nem aconteceu, ou seja, 2.800, 2.700 anos depois ele já está fazendo profecias sobre a vinda. Deus então tem seu plano já de antemão preparado. Deus não é pego de surpresa, Deus não está mudando o curso da história conforme o ser humano vai se desenvolvendo, pelo contrário. Os seus conselhos já foram definidos lá atrás, lá na eternidade. E eles são baseados na verdade e na fidelidade. Deus preza, acima de tudo, a fidelidade e a verdade do seu nome, da sua essência, de Deus. E nada que vem dele falha. Nada que vem dele deixa de ser cumprido. Nós temos insistido nisso. Se Deus falou, vai acontecer. Então isso deve ser algo que aqueça o nosso coração a ponto da gente olhar para aquele dia futuro que virá e acreditar que esse dia vai vir. E esse pensamento deve impactar o nosso coração, de modo que a gente coloque a nossa mente e os nossos olhos para essa verdade, e não para a verdade desse mundo hoje que nos afasta desse caminho, e pelo contrário, nos enche de atividades para que a gente possa esquecer disso e viver uma vida totalmente alheia, né? A gente percebe na história, não só do relato bíblico, mas mesmo na história em geral, que as pessoas, quando se afastam de Deus e a verdade dele é esquecida, a sociedade se corrompe. Então aqui nós devemos sempre olhar para frente naquele dia, sabendo que isso um dia vai ser realizado. Deus vai vir aqui e vai trazer salvação para os seus escolhidos e condenação para aqueles que foram infiéis. E olhar para isso porque isso vai acontecer. Ele é fiel para cumprir isso. E a verdade que ele escreve e a verdade que ele nos apresenta vai ser realizada. E no 2 ele até fala isso, né, que tudo vai ser desmoronado. Quando eu penso que ele fala aqui, né, cidades fortificadas, fortalezas estrangeiras, não tem poder, não tem, para Deus não existe, né, aquele povo forte que não vai ser destruído, ou mesmo seres celestiais, né, principados, potestades, nada
pode diante do poder de Deus. Tudo se sucumbirá diante dele. Então nenhuma cidade fortificada, nenhuma fortaleza vai passar imune nesse grande dia. Todos serão destruídos, né? E o mais legal de tudo, no 3 ele fala, isso vai ser a glória de Deus, né? Um povo forte te glorificará e as nações opressoras te temerá. Ou seja, naquele dia, todo joelho se dobrará, toda boca se calará diante da glória de Deus, de temor diante dele, pelo seu poder, pela sua presença. Não tem nem palavras para descrever, por tudo que ele é, né? Então, esse é a esperança aqui dessa pessoa, das pessoas que estão cantando este cântico, né? Que mesmo hoje, na opressão que eles sofriam desses povos, naquele grande dia, nada vai passar, né? E pelo contrário, Deus agora passa a ser a fortaleza deles, desses que estão necessitados, que estão em angústia, passa a ser o refúgio para eles. Então, não são mais essas nações opressoras, né? E muitas delas até, de certo modo, ofereciam esse refúgio. Por exemplo, quando Efraim, a gente viu, né, anteriormente, quando Efraim, que é Israel, e a Síria querem invadir Israel, eles vão buscar apoio da Assíria. Então, a Síria, de certo modo, fica ali sendo, num determinado momento, a fortaleza de Judá. Judá em outros momentos vai pedir ajuda para o próprio Egito, também achando que eles têm a fortaleza, mas a fortaleza verdadeira, o único refúgio sustentável, o único refúgio e fortaleza presentes são o Senhor, não tem outra forma. E ele nos deixa isso claro aqui, né? Esse louvor nos mostra essa proteção que nós temos diante de Deus. Cabe lembrar aqui para a gente que, mais uma vez, a gente está olhando isso numa perspectiva cósmica. Por que eu chamo a atenção disso? Porque às vezes a gente acha que a gente vai ser protegido das aflições daqui também, dos problemas daqui, e muitas vezes Deus vai nos proteger também. Porém, em outros momentos, Ele vai permitir que a gente passe para que a gente também cresça, para que a gente ganhe perseverança, para que a gente confie nele. Porque o grande objetivo de Deus não é olhar para esse mundo aqui, que é uma parte preparatória, e sim para aquilo que virá no futuro. Ele está preocupado em formar um povo perfeito, né? Um povo forte, um povo que é igual ao seu filho, que é a expressão máxima do ser humano, com plenitude do Espírito, perfeição e justiça que ele espera de nós. Então, aliás, a gente sabe, né, que o próprio Senhor Jesus, que é essa expressão máxima, é o nosso noivo, que nós vamos casar com ele, e para casar com ele, nessa questão simbólica do casamento, nós temos que ser perfeitos como ele, que a perfeição vem por essa plenitude do Espírito Santo. E Deus usa então essa vida para nos formar nessa direção, e às vezes essa formação vem também com aflições, né? Então, mas ele nunca vai deixar de ser a nossa proteção, o nosso refúgio, a nossa fortaleza. E até nesses momentos a gente vai voltar para o Senhor. Eu digo isso porque é claro a gente olhar para esse momento aqui de Israel, né? Imagina Isaías sofrendo o que sofreu, e muitos aqui também estavam sendo oprimidos, passando por necessidade, e eles podiam olhar nesse momento aqui para a nação de Israel e perguntar: onde está o Senhor? Por que ele não vem nos resgatar? Mesmo nós que somos o remanescente fiel, que seguimos a justiça, por que ele não vem nos resgatar? Eu penso que ele está preparando esse povo aqui também, mas o mais importante, mostrando para esse povo: não olha para agora, olha para o dia que você vai ser 100% conformado com a imagem de Jesus Cristo. Olha para aquele grande dia. E aí, naquele grande dia, é o início de toda a nossa caminhada eterna. Você vai sofrer aí 20, 30, 40, 50 anos, mas você tem uma eternidade, 100, 200, 1000, 1 milhão, 2 milhões de anos reservados com essa perfeição. Quando eu falo de eternidade, 1 milhão, 2 milhões, não é isso. Eu estou só dando uma condição de tempo que nós vivemos aqui hoje. Porque eu entendo que a própria eternidade não tem a dimensão de tempo que nós temos aqui. Mas só para a gente fazer um paralelo disso. Então esse é o incentivo dessa passagem. Caminhando um pouquinho agora, né, no trecho do 6 até o 9, nós lemos assim: o Senhor dos Exércitos dará neste monte um banquete para todos os povos. Será um banquete de carnes suculentas e vinhos envelhecidos. Carnes suculentas com tutanos e vinho envelhecidos bem clarificados. Neste monte ele acabará com o pano que cobre todos os povos, e com o véu que está posto sobre todas as nações.
tragará a morte para sempre. E assim o Senhor Deus enxugará as lágrimas de todos os rostos, e tirará de toda a terra o vexame do seu povo, porque o Senhor falou. Naquele dia se dirá: eis que este é o nosso Deus, em quem esperávamos, e ele nos salvará. Este é o Senhor, a quem aguardamos na sua salvação. Exultaremos e nos alegraremos. Gente, aqui essa passagem, então, aí é uma passagem que eu penso que ela envolve dois momentos específicos, né? Naquele dia, que é o dia final, mas naquele dia que Jesus veio também. O profeta Isaías não conseguia segregar essa vinda de Jesus em dois momentos, né? E a gente vai percebendo no livro dele que isso é às vezes dito, né, em momentos, numa mesma frase, mas são momentos diferentes. Eu digo isso, por exemplo, se a gente olhar aqui Isaías 66:1, um exemplo disso, né, ó. Olha o que Isaías 61 diz. 61. O Espírito de Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos pobres, enviou-me a curar os quebrantados de coração e a proclamar a libertação aos cativos, e a pôr em liberdade os algemados, e a pregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, a consolar todos os que choram. Jesus usou essa profecia quando ele estava na sinagoga lá em Nazaré, só que Jesus parou até aqui, ó, a pregoar o ano aceitável do Senhor. E aí ele senta e fala, essa profecia se cumpriu hoje. Só que ele para exatamente nisso, a pregoar o ano aceitável do Senhor. Ele não termina falando, e o dia da vingança do nosso Deus e consolar todos os que choram. Ou seja, aqui é a obra, é a vinda do Messias como um todo. Porém, na primeira vinda, ele só veio a pregoar o ano aceitável do Senhor. O dia da vingança do nosso Deus é naquele dia. Eu penso aqui ser a segunda vinda, aonde ele vai aí sim consumar a história e vai consolar todos os que choram. Então, Isaías pensava num único evento, mas nós hoje sabemos que essa obra de Jesus Cristo ela vai ter dois eventos. O primeiro evento, que é aquele que ele vem então na sua primeira vinda para cumprir a justiça de Deus e justificar os seus escolhidos, e o segundo momento que ele vai vir então para executar a justiça de Deus aqui representados pela vingança. E essa passagem do 25 nos mostra isso também, né? Vão vir vários povos. Quando Jesus vem, e até no dia da crucificação, quando ele morre, a gente vê aquela cena de rasgar o véu, que é o que até foi citado aqui. Ou seja, Deus ali, ele sai, primeiro que a revelação, que antigamente era específica para os judeus, ele se revelava por meio das escrituras, da lei dos profetas para os judeus, agora vai avançar em todas as nações, e a gente começa então a ver no Novo Testamento essa expansão da igreja indo para todas as nações. Jesus Cristo agora é o pão da vida para todas as nações, é o maná para todas as nações. Nele nós encontramos satisfação, né? Quando eu penso que ele fala aqui um banquete suculento, nessa direção, ele agora é o nosso banquete. Só que isso também, e aliás fala aqui também, né, que ele, além de tirar o véu, ele vence a morte. Então já não há mais inimigo a se vencer, ele venceu o último inimigo, e nós hoje temos essa garantia que também venceremos. Nós ainda não vencemos, porque o dia que a morte for vencida para sempre, já não tem mais, já nem nasce mais, né? Então nós viveremos aqui já no mundo restaurado. Então Deus ainda está completando a sua obra, alcançando todo o seu povo, para daí tragar a morte de vez. Mas ela já foi tragada por Jesus Cristo, e nós temos a garantia por meio disso que nós também seremos então vencedores diante dela. Nós também tragaremos ela por isso. E ele vai tirar então o seu povo dessa terra de vexame. E aí no 9 ele fala, né? De novo,
naquele dia, né? Eis que este é o nosso Deus em que esperávamos, ele nos salvará, este é o Senhor. Aqui, mais uma vez mostrando essa questão também de naquele dia os povos agora se convergerão para Jesus Cristo. No 8, só deixei passar uma coisa aqui, ó, ele fala, o Senhor Deus enxugará as lágrimas de todos os rostos e tirará de toda a terra o vexame de todos, tirará de toda a terra o vexame do seu povo, porque ele falou. Aí já penso que é uma indicação para a segunda vinda, que é a restauração final de todas as coisas. Aí já não vai ter mais vergonha, já não vai ter mais lágrimas, já não vai ter mais nada. Deus vai restaurar todas as coisas. E ao restaurar todas as coisas, viveremos num estado de alegria, de perfeição, de mansidão, de justiça, de paz. Ali vai ser a restauração final de todas as coisas. E aqui então é uma conclamação para o povo declarar, para o povo louvar, para o povo exaltar a Deus. O versículo 1, a gente leu e fala, né? O Senhor, tu és meu Deus, e eu te exaltarei, e eu te louvarei por tudo isso, então, que nós vimos, né? Agora, avançando, então, do 10 ao 12, nós vemos assim, porque a mão do Senhor repousará neste monte, mas Moabe será pisoteado no seu lugar, como se pisa na palha na esterqueira. Desculpa, como se pisa a palha na esterqueira. No meio disso, Moabe estenderá os braços, como o nadador os estende para nadar. Mas o Senhor lhe abaterá o orgulho, apesar da perícia dos seus braços. Ele derrubará as altas fortalezas das muralhas de Moabe, e irá abatê-las e derrubá-las até o chão, até o pó. E aqui ele complementa, então, que ele tem esse lado salvador, esse lado de glória para aqueles que realmente serão justificados, como também o castigo para os inimigos. Penso que Moabe aqui representa, né, também todas as outras nações. Lembrando que aqui tem uma profecia para Moabe desse tempo, né, que se cumpre também nesse tempo, que ela foi realmente derrotada, foi humilhada, né, foi lançada no pó, porém também indicando que no futuro todos os inimigos também passarão por isso, da mesma forma. Então é sempre importante a gente perceber nas profecias e também aqui, quando a gente fala do dia do Senhor, esses dois resultados. Resultado de alegria pela salvação, mas resultado de sofrimento eterno pela inimizade. Para que nós possamos meditar de que lado realmente estamos. E, na verdade, para que a gente possa direcionar a nossa vida para essa verdade. Sabendo, então, que tudo aqui que nós vivemos são marcos preparatórios para esse grande dia. E nós colheremos nesse grande dia a verdade que carregamos no nosso coração. Ou se é a verdade de Jesus Cristo, crendo nele e sendo justificado por ele, única e exclusivamente por sua graça e sua glória, ou então no mundo. Uma mentira que o mundo acha que é verdade, que não vai ter julgamento, que na verdade todas as religiões levam a Deus, ou então que eu pratico boas obras e posso encontrar o favor de Deus sem ter Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Então todas essas coisas que a gente percebe que na verdade vão levar os seus seguidores para a morte e o castigo eterno, né? Então é importante a gente ter sempre isso em mente aí para a gente poder olhar para aquele dia e que ao olhar para esse dia, entendendo esses dois caminhos, isso possa transformar o nosso coração. Agora, também eu chamo a atenção a algo importante para a gente, que é a gente olha para esse dia para a gente meditar e entender de que lado estamos. Mas isso, mais uma vez, tem que gerar transformação no nosso coração, porque essa transformação que vai nos preparar para quando chegarmos nesse dia, sermos encontrados mais santos, sermos encontrados mais parecidos com o nosso Senhor Jesus Cristo. Esse deve ser o nosso objetivo também, que é a santificação, né? Sermos vigilantes e em cada dia mais parecer com Jesus Cristo, para quando chegarmos diante dele, sermos o mais próximo. Nós vamos ficar muito longe ainda, porque não por nós, é porque Jesus Cristo é infinito, Jesus Cristo é todo poderoso, ele tem toda a plenitude, ele é Deus, ele é 100% homem, mas também é 100% Deus. Porém, ele nos dá a oportunidade hoje de clamar pela presença do Espírito Santo, para que cada vez mais plenos do Espírito Santo, nós podemos então parecer com ele.
Continuando agora, nós vamos passar pelo capítulo 26. Né? O capítulo 26 ele tem como título Cântico de Confiança na Proteção Divina. Então, ao 25 nós vimos que era o cântico de louvor pelas misericórdias divinas, e agora o 26, um cântico pela confiança na proteção, que é exatamente isso, eu vou confiar no Senhor, eu vou crer que tudo que o Senhor está falando é verdadeiro, por isso minha confiança está 100% depositada no Senhor. E esse cântico nos diz, naquele dia se entoará este cântico na terra de Judá. Temos uma cidade forte, na qual Deus põe a salvação como uma muralha e defesa. Abram os portões para que entre a nação justa e guarda a fidelidade, que guarda a fidelidade. Tu, Senhor, conservarás em perfeita paz aquele cujo propósito é firme, porque ele confia em ti. Confiem sempre no Senhor, porque o Senhor Deus é a tocha eterna. Ele derruba os que habitam no alto e na cidade elevada. Derruba e humilha até o chão, até o pó. O pé a pisará, os pés dos aflitos e os passos dos pobres. A vereda do justo é plana. Tu, que és justo, aplanas a vereda do justo. Também através dos teus juízos, Senhor, te esperamos. No teu nome e na tua memória está o desejo da nossa alma. Com minha alma suspiro de noite por ti, e no meu espírito dentro de mim eu te busco ansiosamente. Porque quando os teus juízos reinam na terra, os moradores do mundo aprendem a justiça. Ainda que se mostre favor ao ímpio, nem por isso ele aprende a justiça. Até na terra da retidão ele comete a iniquidade, e não vê a majestade do Senhor. Bem, então até aqui nós percebemos, né, esse prenúncio da confiança, né, que o justo tem, e também fala um pouquinho, né, daqueles que não seguem e que não depositam a sua confiança no Senhor, né? E aqui é importante a gente sempre ter em mente, tem uma música que fala, né, no vale ou no monte eu voltarei ao Senhor, eu meditarei na sua palavra, eu depositarei a minha confiança no Senhor. E eu acho que vale a pena a gente sempre ter em mente, e aqui eu penso que quando ele fala de ter um propósito firme, é a gente saber em todos os momentos depositar nossa confiança em Deus. Mais uma vez, digo que durante a nossa vida nós passaremos por uma série de situações, alegrias, tristezas, ganhos, perdas, saúde, doença, e nós devemos sempre guardar a fidelidade de Deus, como esse cântico aqui nos mostra, né? Que eles falam, eu guardo a minha fidelidade, eu conservo a paz porque o meu propósito é firme no Senhor, porque nós confiamos no Senhor. E quando nós confiamos no Senhor, nós estamos alicerçados na rocha eterna, trazendo até para a gente aquela parábola que Jesus nos conta, né? De construir a casa na areia ou construir na rocha. Quando nós temos a nossa confiança alicerçada no Senhor, nós temos base, nós temos fundação, nós temos fortaleza, somos fincados na rocha. Então, pode vir a situação que for, que nossa esperança, nossa alegria e nossa confiança estará depositada no Senhor. E também, não só tendo essa confiança, mas também acreditando que todos aqueles que nos afligem, que podem nos trazer algum tipo de medo, alguma desconfiança, vão ser arrasados pelo Senhor. Uma coisa importante é a gente sempre lembrar que nada acontece sem a permissão de Deus. Até para uma pessoa fazer mal para a gente, isso acontece com a permissão de Deus. Nada, nenhuma vírgula, nenhum cabelo de nossa cabeça cai que não seja conforme a vontade de Deus. Vontade no sentido de vontade aqui agora soberana, né? Não é a vontade eterna de Deus. A vontade eterna de Deus era que a gente fosse perfeito, não tivesse caído e vivesse em glória e perfeição com Ele, para a glória do seu santo nome, julgando a terra. Mas, a partir do momento que a gente peca, agora passa a ter uma vontade soberana de Deus. Essa vontade soberana faz com que tudo aconteça conforme o teu desígnio. E nenhum fio de cabelo cai da nossa cabeça se não for pela vontade de Deus. O que deve nos fazer, então,
olhar para essa rocha e mesmo diante dessas situações, declarar isso para ele, buscar a verdade com ele. Então, por exemplo, uma pessoa está me perseguindo. Senhor, por que isso está acontecendo? Por que, o que o Senhor espera de mim? Eu lembro muito quando Paulo fala, né? Paulo pede para Deus tirar o espinho da carne dele. E Deus fala, eu não vou tirar o espinho, porém eu vou te dar graça, porque o meu poder se aperfeiçoa em você nesses momentos. Então, aquele momento, por exemplo, Deus estava aperfeiçoando o poder dele em Paulo através desse espinho na carne. É a mesma coisa com a gente. Mas uma coisa a gente tem que ter certeza, vai ter um dia que isso vai ser cessado, vai ter um dia que Deus enxugará as nossas lágrimas e nos direcionará em paz, alegria, santidade, perfeição, justiça. Então devemos olhar sempre para isso, porque isso vai nos fortalecer, isso vai então nos fazer sempre voltar para Ele, e ao voltar para Ele, então estaremos caminhando na rocha eterna, que é o próprio Senhor. E percebemos aqui também, né, isso em relação do ímpio, né? Olha o versículo 10. Ainda que se mostre favor ao ímpio, ou seja, que pareça que tudo está dando certo para ele, e ele, mesmo que ele não aprenda com a justiça, continue praticando a iniquidade, não enxerga, né, essa majestade de Deus, Deus vai um dia por fim nisso, né? Eles verão, olha o que o versículo 11 fala, eles verão o zelo de Deus pelo seu povo, eles vão ficar envergonhados por isso. O seu furor, por causa dos seus adversários, vai consumir, os vai consumir, ou seja, eles um dia vão perceber o quão mal foram, o mal que eles fizeram para eles mesmos por não enxergar a verdade de Deus e por perseguir o povo de Deus, porque também Deus os vai castigar por isso. Então isso é algo importante também para a gente estar sempre em mente. Em outras palavras, de um português bem claro, quando tivermos inimigos, nós não deveríamos ter, mas infelizmente o nosso coração às vezes quer ter. Depositemos ele para o Senhor. Senhor, coloco a vida dessa pessoa nas tuas mãos. Faça dela o que o Senhor bem entender. Me dê graça para poder suportar, para poder agir nessa situação para a glória do teu nome. Entrego ela para o Senhor. Gente, vocês vão ver a paz que isso vai vir para vocês. E tenham fé. Na verdade, eu acho que a gente deveria orar até por eles, para que eles primeiro pudessem ser alcançados. Não tenhamos no nosso coração, gente, o desejo de vingança. Não tenhamos a vontade de entregar pessoas para Deus no sentido de punição. Até se for para punição, para que haja conversão, sim, mas não de punição eterna. Porque, afinal de contas, todos nós, se não tivermos a graça de Deus em nós, seremos também muito maus. Então, toda pessoa que é má é porque está sem a graça de Deus. Deveríamos orar para que Deus agraciasse ela também, para que ela pudesse andar por caminhos melhores, se converter dos seus maus caminhos e até voltar para o Senhor. Penso que esse deveria ser o nosso desejo. Mas antes de tudo, depositem essa pessoa para o Senhor. Não nutram medo, não nutram raiva, não nutram vingança. Pelo contrário, entreguem elas para o Senhor e deixa que, se tiver que ser vingado do Senhor, vai vingar. Se tiver que salvar, Deus vai salvar. Deus sabe, Deus sonda os corações. E Ele pode dar o resultado perfeito. Então, que a gente possa caminhar nessa direção. Falando agora do versículo 12, capítulo 26, versículo 12. O Senhor concedeu-nos a paz, porque todas as nossas obras, todas as nossas obras, tu as fazes por nós. Ó Senhor, nosso Deus, outros senhores têm tido domínio sobre nós, mas nós louvaremos unicamente o teu nome. Eles estão mortos e não voltarão a viver. São apenas sombras, não ressuscitarão, porque tu os castigaste e destruíste, e apagaste completamente a lembrança deles. Tu, Senhor, aumentaste o povo e tens sido glorificado. Alargaste todas as nossas fronteiras do país. Até o versículo 15. Essa passagem é interessante. Olha que bem na direção, né, que a gente estava falando. Agora o cântico pede por paz. Senhor, nos dê paz. E olha que palavra forte. Porque todas as nossas obras, tu as fazes por nós. Da onde vem a paz? Porque a paz vem de sabermos que nós agimos mediante agora
a vontade de Deus, a orientação de Deus e a condução de Deus. E essa deve ser o nosso pedido sempre, né? Falei, por exemplo, dessa questão do inimigo. Diante do inimigo, deveríamos orar: Senhor, me concede paz agora para eu suportar essa situação, mas principalmente, é o Senhor que vai. Por favor, que eu entenda que é o Senhor que está indo. E nessa verdade eu possa, então, confiar e seguir firme, né, no Senhor. No 13 ele fala aqui, né, que, e a gente também muitas vezes, né, deposita o nosso senhorio para outras pessoas. Aqui, na verdade, eles falam até dos líderes que estavam oprimindo eles, né, os senhores que têm dominado sobre nós, né, mas nós mesmo tendo esses senhores dominando, nós louvaremos unicamente a ti. Aqui eu penso, não tem nada a ver com a história, mas ao ler isso aqui, na minha cabeça vem direto Sadraque, Mesaque e Abidnego. São 3 jovens israelitas que foram cativos para a Babilônia. Lá Nabucodonosor, que era um senhor que estava dominando sobre eles, pedem para eles adorarem o Senhor. Eles morrem em nome de Deus. Não morrem, né? Eles se entregaram à morte em nome de Deus, porque não se dobrariam diante de Nabucodonosor, e foram salvos por Cristo. Essa história aqui, por exemplo, nos dá uma situação bem paralela com Sadraque, Mesaque e Abidnego. Nós não devemos nos dominar deixar-nos dominar pelo senhorio de outras pessoas, e sim confiar em Deus e depositar sobre Ele também o nosso louvor e a nossa adoração. Gente, é importante isso, porque a gente é craque em exaltar e louvar outras pessoas. E nós não devemos fazer isso. O nosso louvor, a nossa exaltação, a nossa adoração deve ser unicamente para o Senhor e para nenhum ser humano, porque todos os seres humanos são falíveis, são temporários e não têm qualquer condição de poder, de ciência, de sabedoria que não seja dada por Deus. Por isso que nós não devemos olhar para essas pessoas e sim para Deus. Eu digo isso muito, até quando a gente a própria Igreja Católica faz muito isso, olhar para São Paulo, São Pedro, São Benedito, Santo Agostinho. Muitos desses homens foram usados por Deus grandemente, fizeram milagres verdadeiramente, mas o autor era Deus por meio deles. Então nós não devemos olhar para eles, devemos olhar para Deus. A não ser que a gente faça igual Paulo pediu, né, para Timóteo fazer: sede meu imitador, no sentido de como eu sou de Cristo. O que isso quer olhar? Eu sou imitador de Cristo e quero que você seja imitador de Cristo. Mas se você quiser olhar o meu exemplo para você ser imitador de Cristo, não de mim, pode olhar o que eu fazia. Mas lembre-se, não é para mim, é para Cristo que você vai olhar no final, e é a Cristo que você vai servir. Então a gente tem que tomar cuidado com isso quando a gente coloca o nosso louvor, né? E ele até fala, né? Eles morrem, não voltam a viver, são sombras, né? São pessoas ao qual a lembrança deles é apagada. Então não deposite sua confiança, né, e o seu louvor nessas pessoas. Pelo contrário, Deus é alguém, Ele sim, é alguém que aumenta povo, que é glorificado por isso, que alarga as nossas fronteiras, que nos protege e nos faz tudo que nós precisamos para viver, direcionando então mais uma vez o nosso olhar para Deus, que é o verdadeiro consumador. Lembrando então de novo que esse cântico começa, né? Cântico de confiança na proteção divina, olhando então para a proteção que vem de Deus e não dos homens. Do 16 ao 19, Senhor, na angústia te buscaram, vindo sobre eles a tua correção, derramaram as suas orações. Como a mulher grávida que vai dar à luz se contorce e grita de dor, assim estávamos nós na tua presença, ó Senhor. Concebemos e nos contorcemos em dores de parto, mas o que demos à luz foi vento. Não trouxemos à terra livramento algum, e não nasceram moradores do mundo. Os teus mortos e também o meu cadáver viverão e ressuscitarão. Despertem e cantem de alegria vocês que habitam no pó, porque o teu orvalho, ó Deus, será como orvalho de vida, e a terra dará luz aos seus mortos. Né? Aqui é uma coisa importante também que a gente percebe, uma coisa interessante de fazermos, a buscarmos a Deus e a buscarmos a sua proteção, que é a contrição.
16 ele fala: Senhor, na angústia te buscaram. E olha que resposta interessante. Vindo sobre eles a tua correção, derramaram as suas orações. Então, eles precisaram sofrer a correção para entender o mal que estavam fazendo, para poder buscar o Senhor em oração e em angústia. E ele faz uma analogia que essa angústia era tão forte que se comparava às dores de parto de uma mulher. Eles estavam buscando a Deus, o sofrimento era tanto que essa busca, essa contrição foi comparada então a uma dor de parto. Eles se contorcem, eles sofrem, e pior de tudo, né? Aqui tem uma palavra forte, gente, para a gente entender, que é até um pouco assustadora. Mas o que demos à luz foi vento. Não trouxemos à terra livramento algum, e não nasceram moradores do mundo. Ou seja, sofreram tudo isso, passaram por por toda essa dor, por todo esse sofrimento, e a gente sabe que uma mulher ela sofre tudo isso, mas ela até passa isso em detrimento do resultado que virá, né? Que é o filho, que depois daquela dor inteira vem uma alegria, uma êxtase grande por ter tido por tamanha bênção. E aqui não, eles não tiveram nada, né? Mostrando também que às vezes, ele até falou um pouco antes, que a disciplina, mesmo a disciplina não produz o resultado esperado. Porque é importante também a gente olhar isso e perceber, né, a dinâmica da disciplina e a gente voltar para ele. Em contrapartida, ele continua falando, né, os teus mortos e também o meu cadáver viverão e ressuscitarão. Despertem e cantem de alegria, vocês que habitam no pó, porque o teu orvalho, ó Deus, será como orvalho de vida, e a terra dará à luz os seus mortos. É um trecho de difícil interpretação, aqui um trecho que, né, para a gente pensar, né, então, por si só nós não conseguimos produzir esse resultado de salvação. Porém, em Deus, nós viveremos e seremos ressurretos, né? Seria esse contraste, né? Se a gente buscar essa contrição e essa correção por nós mesmos, se isso não for produto de nos levar até Deus em contrição, o nosso resultado vai ser vazio. E aí nós seremos mortos e mortos eternamente. Em contrapartida, se a gente se despertar, se a gente entender que a salvação vem por meio de Deus e que essa correção pode nos dar a condição de irmos até Ele, de buscarmos até Ele verdadeiramente, seremos então alcançados. Pensando, até para explicar um pouco melhor, pensando hoje nas atividades cotidianas aí e ações práticas desse mundo. Muitas vezes vem aflições a pessoas, momentos difíceis, de briga, de guerra, que seria uma boa oportunidade, a pandemia agora, né? Seria uma boa oportunidade de voltarmos ao Senhor, de dedicarmos mais tempo para Ele, de investir, de estarmos contristados verdadeiramente, mas não no sentido de remorso, mas no sentido de, Senhor, estamos diante do Senhor, queremos entender esse momento, queremos nos entregar ao Senhor, buscar a sua verdade, o seu caminho, nos relacionar com o Senhor verdadeiramente, né? E isso produziria na gente um resultado bom, um resultado até de salvação. Só que o que a gente vê no mundo é o contrário. Mesmo diante de todas as dificuldades, a primeira coisa que as pessoas fazem, ao invés de vir a Deus, é recriminar a Deus. Onde está Deus nesse momento? Por que Deus não salvou fulano? Por que Deus não salvou Beltrano, Ciclano? Né? A gente vê as pessoas, ao invés de vir para Deus, acusar Deus, se afastar mais deles. Essas pessoas são essas pessoas que estão sofrendo as dores de parto, mas no final vão gerar vento, né? Não vão gerar nada, vão gerar um bebê morto. Por quê? Porque elas estão olhando para si só. Em nenhum momento elas olham para o mal que elas praticam. E aí, gente, quando a gente fala de mal, nós temos que entender que todos nós somos maus. Nós devemos olhar para nós mesmos. Eu, Fabrício, eu tenho que sentar lá no quarto e não ficar olhando lá, olha, o que a raça humana está fazendo de errado para estarmos nessa situação. Não, pelo contrário. Senhor, o que eu faço de errado? Som do meu coração.
me faça caminhar por veredas retas, veredas justas, para que o mundo possa ser um lugar melhor, começando por mim, por minhas atividades, por minhas atitudes. Esse deve ser o nosso desejo, para a gente não ter esse parto de vento, né? E aí a gente percebe exatamente isso. Quando a gente entende isso depositando, despertando, né, vivendo então nessa condição que a vida ela vem de Deus, a verdade vem de Deus, a justiça, a piedade, nós vamos ter um fruto melhor do que somente um fruto gerado pelo vento. Não sei se ficou claro para vocês, mas a ideia é essa. Ao nos contristarmos, que seja algo que nos leve a Deus e não algo para a gente ficar reclamando da vida, algo para a gente ficar só culpando os outros, principalmente culpando a Deus e não gerando qualquer tipo de transformação no nosso ser. Mais uma vez, somos chamados e escolhidos para ir transformando o nosso coração dia após dia, para que possamos ser mais parecidos com o nosso Senhor Jesus, né? E agora nós temos aqui então no versículo 20, nós vamos ler agora o 20 e o 21, que diz assim: Meu povo, entrem nos seus quartos e tranquem as portas, escondam-se por um momento, até que passe a ira. Pois eis que o Senhor sai do seu lugar para castigar a iniquidade dos moradores da terra. A terra deixará de aparecer, a terra deixará aparecer o sangue que embebeu e não cobrirá mais aqueles que foram mortos, né? Aqui nós percebemos duas coisas, né? Salvação, até o título aqui, né, dessa minha versão fala castigo e salvação. Deixa eu ver o que fala nessa daqui. Essa daqui não fala nada, mas a minha fala de castigo e salvação e realmente nos mostra esse contraste, né? Deus falando para os seus escolhidos, fiquem no quarto, aguardem que agora chegou o meu momento de exercer justiça, então fiquem aí esperando, guardados, protegidos, enquanto eu exerço justiça, né, sobre a terra. E aqui ele fala uma palavra, né, no 21, que Deus sai do seu lugar para castigar a iniquidade dos moradores da terra, de todos os povos, raças, tribos e nações, todos aqueles que praticam o mal, todos aqueles que não seguem os caminhos do Senhor, que são desviados, né, por veredas injustas, todos aqueles que preferem os prazeres, os desejos e as coisas desse mundo, aqueles que olham somente para o seu umbigo, que não estão preocupados com o próximo. Eles vão ser aqui então castigados, eles serão mortos, mostrando esse contraste da salvação com o castigo. E mais uma vez eu chamo a nossa atenção para entender o que nós estamos, de que modo estamos conduzindo a nossa vida. Uma vida destinada à justiça e à presença de Deus, que é aquilo que nos garante a salvação, não por praticarmos a justiça, porque a salvação veio por meio de Jesus Cristo, mas quando Jesus Cristo nos alcança, somos transformados e então passamos a viver a justiça, ou então caminhos de iniquidade, impiedade, de tudo aquilo que a gente tem visto vimos até o capítulo 24 e vemos um pouquinho aqui também, que vai nos destinar à morte eterna, vai nos destinar a sofrimento eterno. A gente fala da morte eterna, mas eu friso novamente, a morte não quer dizer que a gente vai fechar o olho e nunca mais vai lembrar de nada, pelo contrário, a morte eterna significa irmos para um lugar de sofrimento. Gente, imagina um lugar sem a presença de Deus, sem a graça de Deus. Quando eu digo presença de Deus, é da presença gloriosa dele, né? Da glória de Deus naquele lugar. Imagina um lugar assim. É um lugar de totalmente sofrimento. E eu chamo a atenção porque a gente pensa muitas vezes, né? Mas se a pessoa nunca conheceu a Deus, qual o problema dela viver sem a graça de Deus? No dia que Deus julgar esse mundo, ele vai trazer todo mundo à vida novamente. Todo mundo vai ser ressurreto. Vai haver um ressuscitar geral. E naquele dia todo mundo vai conhecer a glória de Deus. E vai ser uma glória arrebatadora. Vai ser uma glória que todo mundo vai se derramar diante dele. Todo joelho se dobrará, toda boca se calará. Todo mundo vai declarar santo, santo, santo. Eu tenho dito isso para vocês. Vai declarar o amor deles para Deus.
Só que em determinado momento Deus vai exercer a justiça, vai escolher os seus e levar para junto deles e vai afastar daqueles. Imagina você descobrindo isso, conhecendo essa verdade e indo agora para a condenação sem viver mais com Deus. Às vezes a gente chora por um filho que foi embora, pelo amor. Às vezes a gente chora por um casamento que não deu certo, porque amávamos ou pensávamos que amávamos aquela pessoa, e isso traz um sofrimento, ou uma mãe, um pai, o que quer que seja, qualquer perda que a gente tenha, isso já nos traz uma dor tremenda, né? Quem já passou por uma perda sabe a dor que é você perder alguém. Agora imagina a dor de você perder a pessoa mais perfeita da tua vida. Aquele que era o único que podia te satisfazer em todas as coisas. Você vai saber disso. Aqueles que não conhecem a Deus hoje, naquele dia vão conhecer e vão saber, era nele que a gente deveria ter depositado a nossa esperança, era nele que a gente deveria ter confiado, buscado, desejado. Só que vai ser tarde e não vai ter mais essa possibilidade. E aí eles vão ser destinados a esse sofrimento de passar uma eternidade sem poder viver com Jesus Cristo e com Deus. E é algo, mais uma vez, que deve transformar a nossa forma de viver, a nossa forma de pensar. Talvez eu penso até que hoje eu fiz um pouco isso, e nas outras passagens também, forçando um pouquinho a barra nessa direção. Mas, gente, essa é a mensagem. Eu conversei com vocês no início do livro de Isaías, e eu penso que se eu pudesse... Tem várias palavras que a gente poderia traduzir o livro de Isaías, mas uma que eu gosto muito é arrependimento. Deus fez isso naquela época com esse povo que Isaías estava profetizando e faz com a gente hoje. Nos chama para o arrependimento, porque por meio do arrependimento é que nós conheceremos a verdade, a justificação que vem por meio dele, e aí possamos caminhar verdadeiramente, né, por este caminho. Só que às vezes a gente confunde esse arrependimento e a gente acha que o simples fato da gente ir numa igreja, se arrepender e começar a viver uma vida ali de religiosidade vai nos garantir essa salvação. O arrependimento do mundo hoje é você falar, desculpa, eu me arrependi de ter feito isso com você. E não é isso. Arrependimento é mudança. É a gente deixar de fazer aquilo que a gente fazia e fazer algo novo. Se eu roubava, agora eu não roubo mais, pelo contrário, eu trabalho para ter recursos para me manter. Se eu mentia, eu não minto mais, agora eu falo a verdade. Isso é o fruto do arrependimento. O que mostra uma pessoa que se arrependeu? É uma pessoa que mentia e não mente mais e fala a verdade. Naturalmente, eu não quero aqui deixar um peso para vocês e falar, poxa, mas eu ainda sofro algumas pequenas mentiras. Por exemplo, aquilo que eu falei já em algumas vezes, né? Alguém fala, você está em casa, fala que eu não estou. Isso é uma coisa que está tão intrínseca na gente. Só que um sinal de que a gente está se arrependendo é o seguinte, quando a gente fala isso e logo na sequência vem, puxa, não podia ter mentido. Não devo fazer mais isso. É sinal que o Espírito Santo está trabalhando na nossa vida e ele vai trabalhar. Então, também tem coisas que a gente vai ser transformado de forma imediata e tem coisas que nós vamos nos transformando durante a vida e esse é o processo que a gente chama de santificação. Porém, nós precisamos estar percebendo essa transformação na nossa vida, porque a partir do momento então que nós estamos transformando, estamos sendo impactados por aquilo que nos transforma, que é o arrependimento. Então, quem está trazendo essa transformação é o arrependimento, e aí sim estamos entendendo que Jesus Cristo nos alcançou e agora gozamos então da salvação por meio da sua obra, da sua justificação. Então, esse livro nos traz isso, eu tenho forçado um pouco a barra nisso, né? Lembrando que tinha isso para aquele povo, mas serve para a gente também, e eu penso que esse é o chamado. Eu estou chamando vocês para o arrependimento, porque vocês têm praticado todo esse tipo de maldade e vai ter um dia que eu vou ter que justificar, que eu vou ter que julgar toda essa maldade que foi feita. Porém, antes desse dia chegar, eu estou mandando para vocês um modo de ser justificados. Eu estou mandando meu próprio filho para vocês, para que ele justifique vocês. Então, creiam
nele, se arrependam dos seus pecados, transforme a vida de vocês para que naquele dia eu esqueça da iniquidade de vocês. Na verdade, eu vou olhar para a iniquidade de vocês, mas antes de ver essa iniquidade, eu vejo Jesus Cristo. E aí, pela justificação dele, eu já não condeno mais vocês pela iniquidade de vocês. Então, esse eu penso que é o chamado. E aqui nessas duas passagens de hoje, a gente percebe isso através de cântico, né, que é a exaltação e o louvor para Deus por causa de tudo isso, mas também um incentivo para que a gente pense também mais sobre isso e possa caminhar nessa direção da transformação de mente e de ser. Tá? Lembrando, mais uma vez, que só uma vida religiosa não nos garante nada. Não caiam nessa história de que professa Jesus Cristo como seu Senhor e seu Salvador que você vai ser salvo. É verdade isso desde que isso foi realizado no coração e não só na boca. Porque se for só na boca, é a mesma coisa do judeu, que acreditava que era salvo por ser circunciso. Mas a gente vê em todos os momentos na Bíblia que o verdadeiro circunciso, aquele que verdadeiramente faz parte da aliança com Deus, não é o circunciso só na carne, é aquele que foi circunciso no coração. Da mesma forma, só vai fazer parte da nova aliança aquele que professa Jesus Cristo com a boca e com o coração. Se for só um ato exterior, de um remorso, de uma hipocrisia de querer ser salvo e não gerar nenhuma transformação, Jesus Cristo não alcançou o coração. Pensem nisso, meditem sobre isso e busquem isso. Olhem para o livro de Isaías com essa direção, de buscar o arrependimento e a transformação de coração, e aí termos realmente Jesus Cristo como nosso Senhor e Salvador de coração e de professar. Aproveitando então tudo que vem para nós no futuro, o reino e o rei prometido de paz, de sabedoria, de mansidão, de humildade, de alegria, de perfeição, de tudo. E fugindo da condenação eterna. Amém? Espero que vocês tenham gostado. Foi um prazer estar aqui com vocês de novo. Semana que vem, nosso desejo é estar de novo com vocês. Espero que vocês tenham uma boa semana. Que amanhã nós possamos glorificar o nome do nosso Senhor, né, no culto. E mais uma vez, declaro a minha felicidade de estar aqui com vocês. Amém? Eu vou orar então e a gente termina esse momento. Senhor, muito obrigado por mais uma aula, por mais um dia o Senhor nos permitir estar na sua presença. Que o Senhor nos dirija em humildade, em santidade, em perfeição, em arrependimento, em transformação, papai. Por favor, nos dirija para que sejamos alcançados por essas coisas. Que a gente confie no Senhor, que o Senhor seja a nossa rocha, a nossa fortaleza hoje e sempre. Peço por cada um dos nossos irmãos que estão assistindo, que o Senhor transforme o coração deles também, como transforme o meu e de todos os teus escolhidos. Entregamos a nossa semana nas tuas mãos, entregamos e agradecemos por este momento, que o Senhor receba toda a glória para o Senhor e que o Senhor possa cada vez mais falar aos nossos corações a sua verdade e nos apresentar a sua vontade. Nós declaramos e consagramos a nossa vida ao Senhor, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Tchau, gente. Obrigado. Até a semana que vem. Até lá.